Shalom, meus queridos, trazendo aqui uma linda palavra para nossas vidas hoje. Ela está em 2 Samuel, capítulo 15. É um capítulo grande, eu vou dividir essa mensagem em partes para que vocês possam acompanhar toda a mensagem. O título da mensagem é a rebelião de Absalão e a fuga de Davi. Absalão, ele era o filho do rei Davi, que chegou o momento da vida dele, ele cobiçou o lugar do pai dele. Louvado seja Deus, que o Senhor venha me inspirar, venha me capacitar para mim trazer uma análise dessa palavra de uma forma que seja bênção para as nossas vidas. Vou iniciar a leitura. E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que Perdão, aqui não está tão claro. E meu celular está quase descarregando. Melhorou agora. Vou iniciar a leitura novamente. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda do caminho da porta, e sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: há quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhes fizesse justiça. Vocês entenderam? O rei Absalão, ele ficava na porta da cidade, que naquela época as cidades, elas tinham muralhas e tinha portas. Ele ficava na porta da cidade. Todas as pessoas que iam falar com o rei, ele se colocava na frente dessas pessoas e ele dizia: quem dera, né, eu fosse juiz para julgar a sentença de vocês. Ele estava querendo tomar o lugar, conquistar as pessoas e tomar o lugar do rei Davi. Ele queria usurpar o lugar do pai dele. Então dizia mais Absalão, versículo 4: há quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. Entende a jogada dele? Quando alguém chegava até ele, as pessoas humildes e simples, aí se encurvava a ele. Ele pegava a mão dessas pessoas, ele pegava a mão dele e estendia para que as pessoas beijassem a mão dele. É incrível como os falsos profetas, os falsos reis, os falsos homens, né, que querem usurpar o lugar dos bons, os falsos bons, né, o que na verdade são maus, eles sempre querem se passar por melhor do que o outro, não é verdade? Eu sei bem o que é isso, que eu vivi isso com uma pessoa próxima a mim, que cobiçou a minha vida, e isso está me vindo agora na mente. Ela
Para muita gente, ela se passou como a boa da história. E ela entrou na minha casa, fez um inferno na minha vida, me separou, destruiu minha família, me separou, ficou com tudo que era dele. E para algumas pessoas que não conhecem a minha versão da história, a boa da história é como se fosse ela. Tá entendendo? As pessoas ao meu redor não, que conhecem a história, que sabe tudo que ela foi capaz de fazer comigo, que vivenciou, conhece. Mas quem não conhece, que ouve ela falar, pensa que a santa da história é ela. Assim, os que querem usurpar os nossos lugares, eles fazem isso. Eles se fingem de bons, mas no fundo são maus, são os demônios. Então, Abisalão fazia isso. Ele queria tomar o lugar do pai dele, e ele fazia de uma forma que ele queria conquistar as pessoas. Versículo 6 diz assim: e desta maneira fazia Abisalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Abisalão o coração dos homens de Israel. Entendeu a jogada? Ele se fazia de bom, se fazia que sabia ouvir o problema das pessoas, que ele tinha autoridade para solucionar aqueles problemas. E a forma dele se passar por bom, por falso bom, fazia com que as pessoas gostassem dele. Então aqui o versículo 6 diz que ele furtava Abisalão o coração dos homens de Israel. Ele furtou, ele enganou, ele não conquistou. O rei Davi era amado porque o rei Davi conquistou o coração do povo de Israel. Porque Deus escolheu o rei Davi, ungiu o rei Davi, escolheu a descendência do rei Davi. E os homens amavam o rei Davi porque o rei Davi de fato era um homem simples, um homem que temia a Deus, um homem que amava a Deus, amava a palavra do Senhor. Amém? Porque toda a história relacionada ao rei Davi conta isso. Por isso ele era um homem segundo o coração do Senhor. Não porque ele era perfeito, mas porque ele amava a Deus. E Deus olhava para o coração dele e via que mesmo na imperfeição dele, ele amava o Senhor. Ele tinha compromisso com as coisas de Deus. Amém? Aquele que eu digo amém porque eu creio no que eu estou dizendo. Não estou contando história de carochinha, que é a palavra do Senhor. Então, o versículo 7. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Abisalão disse ao rei: deixa-me ir para Hebrom, o meu voto que votei ao Senhor. Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque morando eu em Jesute, em Síria, votou o teu servo um voto dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Ele pediu ao pai dele para ir até Hebrom, pagar um voto, só que ele estava mentindo, ele já ia com intento mal no coração. E o pai dele, né, o rei Davi, disse: então lhe disse o rei, vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Abisalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Abisalão reina em Hebrom. Ele mandou homens dizendo que quando as pessoas ouvissem o som das trombetas, dissessem: o rei Abisalão. Abisalão reina em Hebrom. Aí, versículo 11. E de Jerusalém foram com Abisalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio.
Os homens que seguiram Abisalão, eles não sabiam do intento do coração do Abisalão, que era trair o pai dele, tomar o lugar de rei do pai dele. O pai dele era rei em toda Jerusalém, em todo Israel. E ele estava querendo já se consagrar como rei nesta cidade de Hebrom. E os homens que o acompanharam não sabiam o que passava no coração dele. Tá entendendo? Foram de boa fé, mas sem saber a jogada que passava no coração de Abisalão, que já estava um coração rebelde ao pai dele. Um coração que já estava longe de Deus.